Deus. Irmãos, vamos nos colocar de pé para orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que a gente possa entender o que Deus quer nos falar esta noite. Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, estamos trazendo esse estudo à igreja, que é baseada toda nas Suas palavras. Senhor, que o Senhor, através do Teu Espírito, o Senhor possa nos conduzir, Senhor, a ter entendimento do que o Senhor quer nos dizer esta noite. Senhor, assim como o Senhor fez com Lídia, que estava ali tingindo os seus panos, e o Teu servo Paulo pregava a palavra, e o Senhor abriu o coração daquela mulher, para que ela entendesse o que Paulo estava falando. Senhor, assim também faz conosco, Senhor. Abre o nosso coração, para que a gente possa entender as Tuas palavras. Que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, pode se assentar. Vamos estudar os benefícios da salvação, a página 26. Irmãos, tem muitos versículos para se citar, e eu não vou falar todos, vou explicar alguns, e os irmãos têm um livro em casa, os irmãos parem e estudem, em nome de Jesus. Os benefícios da salvação. Embora não possamos expor e descrever adequadamente todos os benefícios da salvação em um livreto, é útil para nós revermos alguns deles. Em primeiro lugar, o cristão é regenerado. A Bíblia nos ensina que todas as pessoas nascem espiritualmente mortas e não estão dispostas a responder a Deus, nem amar e obedecer. Romanos capítulo 8, versículo 7, Efésios 2:1. No entanto, aqueles que creem em Cristo foram regenerados. Tito capítulo 3, versículo 5. Ou se tornaram espiritualmente vivos. Efésios 2:5. Para que caminhem em novidade de vida. O cristão é uma nova criatura, com um novo coração, que se deleita em Deus e deseja agradar a Ele. Ezequiel 36, versículo 26 ao 27, 2 Coríntios 5:17, 1 João 5:3. Isto é verdadeiramente significado, este é o verdadeiro significado da frase nascer de novo. João 3:3. Veja também João 3:5, 1 João 5:1. Não mudamos apenas nossa mente, Deus mudou a própria natureza. Irmãos, aqui nos diz que um cristão é regenerado. Quando temos um encontro com Cristo, Cristo nos regenera. Regenera de quê? Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nossos deleites, e estávamos destituídos de Deus, não tínhamos como encontrar Deus. Hoje em dia, há religiões que tentam chegar a Deus, mas são inúteis. Por quê? O próprio Jesus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, todas as religiões que tentam se esforçar para chegar diante de Deus é inútil. Só temos um caminho, e é Jesus Cristo. E quando o pecador tem um encontro com Cristo, ele é regenerado. E aí nós vemos a expressão nascer de novo. Nascer de novo. Irmãos, infelizmente, no tempo que vivemos hoje, muitos irmãos estão na igreja, aceitaram a Cristo, mas não tiveram um novo nascimento, irmãos. Isso é algo importante. Nós lembramos disso quando Nicodemos se encontra com o Senhor Jesus Cristo. Aquele homem era um homem muito instruído. Aquele homem era ensinado desde criança na lei de Moisés. Ele sabia tudo, ele cumpria. Mas Jesus confronta este homem dizendo: é necessário nascer de novo, senão não vai entrar no reino dos céus.
mente imolada. Porque ele disse: como eu irei nascer de novo? Irei entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Como é isso? Eu já estou velho. E aquele homem que tinha muito conhecimento da terra, ele não compreendia as coisas espirituais, irmãos. E isso, hoje em dia, acontece em vários crentes. Eles se converteram, eles estão no contexto da igreja, mas não tiveram este encontro com Cristo, irmãos. É este encontro com Cristo que nos regenera. E somos uma nova criatura. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mente, não mente mais. E isso, irmãos, não é vamos dizer, um ensinamento. Não, isso é algo dentro. O Espírito vem de dentro para fora. E ele transforma. E é uma forma que você não tem mais a capacidade de fazer aquilo que você fazia. Você não tem, pode o desejo manifestar dentro de você, mas ao fato de o desejo querer se manifestar, você não consegue fazer mais praticar aquele pecado, andar da forma que você gostava, porque você foi regenerado, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, e sendo uma nova criatura, a nossa mente, o nosso coração está no Criador, naquele que nos transformou, e Ele nos conduz a agora andar na vontade dEle, e você não tem mais como andar como o velho homem andava, porque você foi regenerado. É isso que muitos crentes de hoje em dia precisam, irmãos, ser regenerado, o encontro com Cristo, nascer de novo. E quando o crente de hoje for para a igreja para querer cura, para querer carro, casa, bens materiais desta terra, ele não terá o encontro com o Senhor. Mas quando o crente é quebrantado e contrito e busca constantemente esse encontro com o Senhor derramará a sua graça. Então, irmãos, nós devemos buscar o Senhor com fome e sede dEle, querer conhecê-lo, querer ter um encontro com Ele, querer ter uma amizade, uma intimidade com Ele. Só assim nós vamos ter um novo nascimento. E tendo um novo nascimento, você é uma nova criatura, irmãos. Você não anda mais como você andava. E tudo que você se inclinar agora é a vontade de Deus. Em segundo lugar, o cristão é justificado diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Isto significa que não somente somos perdoados de todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, mas também que a vida perfeitamente justa de Cristo é imputada a nós, ou creditada em vida perfeitamente, creditada em vida, nossa conta, creditada em nossa conta. Embora ainda iremos lutar contra o pecado e fracassar frequentemente, Deus declarou legalmente que estamos quites para com Ele, e Ele nos trata desta maneira. Romanos capítulo 8, versículo 33 ao 34, 2 Coríntios 5, 21. Irmãos, não só o crente, quando tem um encontro com Cristo, é regenerado, mas também, irmãos, ele é justificado. Todo aquele que olha para a cruz e crer na obra e na pessoa de Cristo, a justiça de Cristo vem sobre ele, e essa justiça te justifica diante do Pai. Nós somos justificados não pelo que nós fazemos, não pelas obras que praticamos, não. Nós somos justificados
justificados diante do Pai, o Pai os reconhece hoje como filhos, porque a justiça do seu Filho cai sobre nós, ela é imputada sobre nós. A conta que nós devíamos a Deus foi paga por Cristo, e aquela morte na cruz foi o caminho para que nós possamos ter a vida em Deus. Sem Cristo ter dado a vida na cruz, nunca teríamos chances de encontrar a Deus. Não tínhamos, porque o seu mérito não te leva a Deus, porque as suas obras não te levam a Deus. Ao contrário, isso tudo é trapo de imundície diante de Deus. Assim diz o profeta Isaías. Então, irmãos, nós somos regenerados, mas também somos justificados diante de Deus. A justiça de Cristo te faz ser aceitável ao Pai. Quando o Pai olha para você, Ele não te vê, Ele vê o seu Filho sobre você. Ele vê o sangue do seu Filho sobre você. E isso te justifica diante de Deus. Em terceiro lugar, o cristão foi adotado. Deus é o Criador, soberano e juiz de toda a humanidade. Para nós que cremos, no entanto, Ele também é o nosso Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 5, Efésios capítulo 1, versículo 5. Por meio da fé em Cristo, fomos adotados na família de Deus, e nós beneficiamos de todos os privilégios da filiação. João capítulo 1, versículo 12. Embora possa parecer maravilhoso demais para ser verdade, Deus nos ama como ama o seu Filho. João 17, versículo 23. E nos dá seu Espírito como garantia da nossa futura herança. Romanos 8, 15, Efésios 1, 13 e 14. Outro fato maravilhoso na vida do cristão: o cristão é regenerado, é justificado, e o cristão é adotado por Deus, irmãos. Você foi adotado por Deus. Cristo te fez ser aceitável ao Pai, e o Pai, tendo a aceitação de Cristo, você é adotado. Você é um filho adotado pelo Criador, e você faz parte da família de Deus. Irmãos, não somos qualquer coisa. O crente não é qualquer coisa. As pessoas do mundo podem ser o que eles quiserem, mas nós somos filhos e filhas de Deus. Jesus Cristo te fez ser um representante dele. E nós, em Cristo Jesus, temos os benefícios de gozar as riquezas celestiais, os prazeres celestiais em Cristo Jesus. Temos a garantia disso. E qual é a garantia? Qual é essa garantia que nós temos? Como você pode dizer que eu sou herdeiro de Deus? O Espírito de Deus. O Espírito Santo é a garantia da nossa futura herança. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo é o selo que garante a sua vida eterna. O apóstolo Paulo diz: vós não sabeis que vós é templo do Espírito de Deus. Irmãos, é maravilhoso saber disso. O cristão, porque hoje em dia, irmãos, as pessoas estão preocupadas com o mundo. As pessoas estão na igreja, mas a mente está nas coisas do mundo. O cristão tem que ser desligado do mundo e ligar em Deus. Quando ele é ligado em Deus, ele aproveita esses benefícios, irmãos, de ser filho de Deus, de ser regenerado, de ser justificado. Ele aproveita. E tendo esse
coisa ele tem, uma coisa de verdade ele tem, que ele é herdeiro das riquezas celestiais. Ele é o templo do Espírito de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Você não é qualquer coisa. Um dia você foi qualquer coisa. Um dia você caminhou como qualquer coisa. Mas agora não. Pois Deus, através de Cristo, veio sobre você e te colocou em uma posição, te colocou em um lugar onde ninguém pode te tirar, irmãos. Agindo Deus, quem impedirá? Quem vai impedir o agir de Deus, irmãos? Então, a nossa garantia é o Espírito de Deus que habita em nós. Em quarto lugar, o cristão é habitado pelo Espírito de Deus. Nós não mudamos por sermos nós não mudamos por este mundo sozinho, pois Cristo enviou nós não andamos por este mundo sozinho, pois Cristo enviou o seu Espírito para habitar em nós. João 14, 16 e 17. O Espírito de Cristo testifica, ensina, conduz, ajuda, condena e serve como garantia para que o crente receba a plenitude de Deus que o guarda no céu, o que aguarda no céu. João 14, 16, João 15, 26, João 16, 7, 8, Romanos 8, 14, 2 Coríntios 21, 22, 2 Coríntios 5, 5, Efésios 1, 14, 1 João 2, 27. Por meio da pessoa do Espírito Santo, Jesus Cristo continua a ser nosso Emmanuel. O que significa Deus conosco? Isaías capítulo 7, versículo 14, Mateus 1, 23. O que eu acabei de falar. Nós recebemos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. O Senhor, quando é elevado aos céus, Ele diz, não deixarei vocês só. Eu irei e mandarei o Consolador, o Paracletos, para conduzi-los, e Ele ensinará, Ele lembrará tudo que eu vos falei. Aleluia. Nós não estamos sozinhos. Você pode até achar que você está só. Você pode até achar que o que eu vou fazer? Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo habita em você. E o que é que o Espírito Santo faz, irmãos? Ensina, conduz, ajuda, condena e serve com gratidão para o crente receber a plenitude de Deus que o aguarda no céu. O Espírito de Deus lhe ensina, lhe conduz. O Espírito de Deus serve para mostrar que você é um herdeiro das riquezas celestiais. Ele é o selo da nossa garantia. Ele é o selo da nossa salvação. O Espírito de Deus. Irmãos, nós não estamos só neste mundo, irmãos. Que pena que nem todos têm esse entendimento. Que pena, porque se todos os cristãos tivessem esse entendimento, não haveria escândalos, não haveria o que está acontecendo hoje em dia, irmãos. Não haveria tropeços, porque se nós deixarmos a nossa carne amortecida e o Espírito Santo falar, nós seremos conduzidos na verdade. E não há erro na verdade. A verdade não conduz a erro. A verdade conduz à verdade. Aleluia. Porque o Espírito de Deus é o
pessoas se deixarem ser levadas pelo Espírito, as pessoas amortecerem a sua carne e deixar o Espírito de Deus conduzir. É isso que deve acontecer. Porque nós muitas vezes nas redes sociais nós vemos escândalos de homens, mulheres. Por quê? Porque a carne está ativada, irmãos. Enquanto a carne estiver ativada, você não vai ser conduzido pelo Espírito. O apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo. Outras traduções dizem: não apagueis o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é uma pessoa, irmãos. E ele quer um relacionamento com você. Ele quer uma amizade, uma intimidade com você. Quando eu falo intimidade, não é intimidade carnal, não, espiritual. Ele quer ter uma comunhão com você. Quando você tem um amigo, você chega ali, senta, conversa, bate papo, muitas vezes desabafa ali. Faça isso com o Espírito de Deus. Fale com o Espírito, me conduz, me diz o que eu tenho que fazer, fala-me a decisão que eu tenho que tomar. Muitas vezes o que está faltando para que nós possamos ter os ouvidos sensíveis à ação do Espírito é amortecer a nossa carne, irmãos. É negarmos a si mesmo. Jesus diz algo que é primordial: negue-se, negue-se. Mas ninguém quer se negar, irmãos. São poucos que se negam e deixam o Espírito Santo estar ativo e conduzindo. E esses são aparentes, esses são vistos. No meio de muitos, esses se destacam. Não porque ele é melhor do que o outro, não, porque ele deixa fluir o Espírito Santo. Então, irmãos, o que nós devemos fazer? Dar lugar ao Espírito de Deus. É ouvir que o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito Santo. E como você pode apagar a ação do Espírito? O pecado, irmãos. O pecado faz distinção do homem com Deus. O pecado separa o homem com Deus. E como você vai estar sensível à voz do Espírito se sua carne está ativada? Não tem como, irmãos. Não tem como. Você se lembra de José? Quando estava ali na casa de Potifar, e aquela mulher se lança diante de José. Já pensou se José estava carnal ali naquele momento? Uma linda mulher, uma egípcia, linda, José novo, com os desejos pegando fogo, afluindo. Já pensou se José deixa a carne falar? O que iria acontecer? E vai e veja a trajetória de José. Deus levanta aquele homem para ser governador do Egito. O próprio faraó diz: depois de mim é ele. Imagine se José deixa as vontades carnais falar. O que ia acontecer na vida daquele homem? Então, irmãos, o que nos falta é isso: deixar o Espírito falar, amortecer a nossa vontade, o nosso desejo, as nossas paixões. Não, irmãos, volta debaixo do pé e continua com o pé em cima, porque todo dia elas vão querer falar. Todo dia, irmãos, não esqueça disso não. Eu já sou crente, já estou livre de tudo? Não. Quem lhe disse isso? Todo dia o pecado vai lhe rondar, buscando uma brecha, como um leão, rugindo ao seu redor, esperando só uma brecha sua para ele invadir e acabar com a sua vida. Então, que vocês, irmãos, deixe a voz do Espírito sensível, em nome de Jesus. Em sexto lugar, o cristão é a nova criação de Deus. Uma das maiores evidências de que Deus nos justificou é que Ele continua a nossa santificação, ou seja, Ele opera em nossa vida para nos tornar santos. A Bíblia nos ensina que Deus está dirigindo todas as coisas em nossa vida, até mesmo sua
disciplina, de modo que seremos conformados, glória a Deus, seremos conformados à imagem de Cristo e faremos as boas obras que Ele preparou de antemão para nós. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 29, Efésios 2, 22, 10, Hebreus 12, 5 ao 11, que privilégio saber que Deus será incansável na obra de nossa transformação. O apóstolo Paulo escreve que ele estava plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. Irmãos, nós que fomos chamados por Deus, a nossa vida continua, irmãos. A nossa vida com Deus continua. E esse continuar, Deus nos traz para ser santos. Deus está trabalhando em nossa vida. Muitas vezes nós não vemos o trabalhar de Deus, mas Deus trabalha sobre a nossa vida para que cada dia mais virmos ser santos. E o que é ser santo? Santo não é você ser melhor do que o outro, não. Santo não é algo que vai lhe colocar lá em cima, não, irmãos. A santidade é a separação. Separação de quê? Do mundo, do pecado, da sua carne, das coisas do diabo. A santidade nada mais é do que você dizer, ó, não, eu não quero isso. Por quê? O meu Deus não aceita. Porque se eu quiser ver Deus, eu tenho que ser santo. A santidade tem que ser contínua na minha vida, irmãos. Por que tem que ser contínua? Porque a cada dia, a cada tempo que se passa, nós vamos parecer mais com Cristo. Este é o intuito, este é o caminho, que nós venhamos ser parecidos com Cristo. Por que isso? Porque eu tenho que ser parecido com Cristo. Irmãos, nós vivemos num mundo que está em trevas. Não se engane. Não se engane, o mundo já é do maligno, está em trevas. É só você ligar a televisão que você vai ver o que está acontecendo. Você que é cristão, conheceu a Cristo, vive em Cristo, qual é o propósito da sua vida no meio das trevas? É brilhar, irmãos. Aleluia! É brilhar. Jesus disse que não pode acender uma candeia e botar debaixo da mesa, porque não vai iluminar nada, mas a candeia se bota no lugar mais alto para iluminar todo o ambiente. Jesus disse que o sal não pode perder a propriedade de salgar, porque se perder, será lançada no chão para que as pessoas pisem, e não tem mais utilidade. Jesus só quer nos dizer ali, irmãos, que você veio para brilhar. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para salgar, dar sabor. Pois vivemos num mundo caído, irmãos, um mundo de trevas. Se você não tiver uma posição de crente, quem vai ter? Como as pessoas irão ver Cristo se você não brilha? Então o que vai nos fazer brilhar é a nossa santidade. É a nossa busca a Deus, é a nossa sujeição à palavra de Deus, é a nossa separação do mundo. Isso nos torna ser santos, nos torna ser parecido com Cristo, para que as pessoas vejam Cristo em nossa vida, nas nossas atitudes, para que as pessoas tenham uma interrogação na cabeça quando vê uma atitude sua. Quando vê uma decisão sua, o que aquela pessoa fez? Ele desistiu daquilo? Por quê? Ele é um cristão, ela é uma cristã, e eles não se metem nessa coisa. E isso irá gerar dúvidas na mente daquele pecador. Por que isso? Porque o cristão é assim.
Isso, irmãos, poderá levar uma pessoa a Cristo. Nós não podemos ser uma pedra de tropeço, irmãos. Não podemos ser pedras para que as pessoas venham tropeçar. Não. Devemos ser luz para que as pessoas enxerguem a verdade através da sua vida. Pois antes também estávamos nas trevas. Estávamos lá. E o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. E agora, você vai voltar para as trevas? Não, irmãos. Vamos brilhar a Cristo. Vamos brilhar no nosso trabalho. Vamos brilhar na escola. Vamos brilhar no meio do convívio dos nossos amigos, nossos parentes, para que eles tenham a possibilidade de conhecer o que você conhece, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Finalmente, o cristão será glorificado. Irmãos, aqui é a parte mais gloriosa do crente, o dia da sua glorificação. A nossa grande e segura esperança é que porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos dos mortos e glorificado quando Cristo for. Romanos capítulo 8, versículo 11 ao 30. Os nossos corpos mortais serão transformados conforme o corpo glorioso de Cristo, e não estarão mais sujeitos ao pecado, à morte ou à corrupção. 1 Coríntios capítulo 15, 53 e 54, Filipenses 3, 20 ao 21, 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, estaremos para sempre com o Senhor, em um novo céu e uma nova terra, no qual somente a justiça habitará. João 14, 2, 1 Tessalonicenses 4, 17, 2 Pedro 3, 13, Apocalipse 21, do 1 ao 27. O momento mais glorioso do crente é a glorificação, irmãos. Nós seremos glorificados e teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. E neste corpo não habitará mais pecado, irmãos. Não habitará mais corrupção. Não, porque o nosso corpo foi glorificado. Isso tudo, irmãos, este dia nós não sabemos, nem o dia, nem a hora. Poderíamos faltar, morrer, sim, poderíamos, e não ver este dia. Mas, irmãos, temos a esperança em Cristo Jesus, porque mesmo que viemos morrer, estaremos vivos. Ele fala em sua palavra, mesmo que morra, viverá. Por quê? Porque nós temos essa garantia? Porque o Senhor ressuscitou, e assim aqueles que crerem nele ressuscitará, assim como ele. Assim como ele subiu ao céu, ele foi glorificado, assim também seremos glorificados. Para chegarmos a este momento, devemos, irmãos, vigiar, devemos estar alertas, devemos, irmãos, ter uma vida santa, uma vida separada, devemos ter uma comunhão com Deus sincera, uma vida entregue completamente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a gente possa ter a glorificação, para que a gente possa estar firme até o último dia, para que ninguém roube a nossa coroa, irmãos. E para que isso não aconteça, nós devemos estar atentos, vigilantes. Vigiai, porque não sabeis o dia do Senhor. Tenha a sua vida reta no Senhor. Fuja da aparência do mal. Fuja de toda forma de pecado. Fuja, não queira acordo. Não queira laços. Não, irmão.
vida que expresse o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como devemos viver? A Bíblia nos chama a viver de uma maneira digna de nosso chamado. Efésios capítulo 4, versículo 1. Para crescermos em conformidade à imagem de Cristo, Romanos 8, 29, e para caminharmos nas boas obras que Deus nos preparou para realizarmos, Efésios 2, 10. Em resposta às misericórdias de Deus, devemos apresentar nossa vida a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável para Ele, Romanos 12, versículo 1 e 2. As seguintes diretrizes e práticas são extraídas da Bíblia a fim de nos ajudar nesta jornada magnífica. Como devemos viver? A nossa vida, irmãos, tem que ser baseada na palavra de Deus, irmãos. Não tem outro caminho, irmãos. Muitos aí falam muitas coisas, dizem muitas coisas. Não, tem dessa forma, tem dessa. Não, irmão, o crente não anda nisso. A vida do crente é a palavra de Deus. Este é o fundamento. A igreja que se afastou da palavra do Senhor está em ruínas. E essa ruína é espiritual, irmãos. Aquele que vive em Cristo obedece a sua palavra, guarda os seus mandamentos, os seus preceitos. E assim, irmãos, só assim vamos ter uma vida reta diante do Senhor. Olha o que Salmos capítulo 1 diz: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica na cadeira dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Nós não praticamos isso. Isso não tem nada a ver com nossa vida. Mas o que é que nós devemos fazer? Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Esse é o prazer do crente, irmãos. Esta é a vida do crente. O crente que se desvia disso aqui, irmãos, está perdido e não sabe, porque o diabo está aí para enganar. Ele é o enganador. Ele enganou até essa parte dos anjos do céu. Você imagina quantos anjos tinha ali? Ninguém sabe. Imagina. Ele foi capaz de enganar seres espirituais, seres que têm a capacidade muito além de nós, irmãos. A mente mais expandida, mais do que nós, seres que estão diante de Deus. Ele foi capaz de enganar. Imagine a nós, irmãos. Imagine a eu e a você o que o diabo não pode fazer. Mas, irmãos, eu quero te dizer esta noite que a nossa proteção é o nosso Deus. Aleluia. Enquanto estivermos debaixo da mão de Deus, o diabo não toca, irmãos. O diabo não toca. Enquanto tivermos o prazer, mais o prazer será lei, e nela medita dia e noite. Enquanto tivermos assim, irmãos, o diabo não toca. E quando nossa vida for reta, em retidão à palavra de Deus, servindo a Deus, guardando os seus mandamentos, os seus preceitos, amando a sua palavra, o diabo não toca, irmãos. Porque vamos estar debaixo da asa do Altíssimo, guardado por Ele. Que esta noite os irmãos venham refletir, venham pensar, analisar. A minha vida está na palavra de Deus. Eu vivo estas palavras, eu guardo, eu pratico. Os irmãos venham analisar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.